Salve, meus irmãos e minhas irmãs! Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para quem frequenta Umbanda, trabalha na mediunidade ou simplesmente deseja saber mais sobre essa religião que é tão rica e profunda. Vamos falar sobre as linhas de trabalho. Talvez você já tenha ouvido falar em linha de caboclo, de marinheiro, de baiano, erê, exu, mas será que você realmente compreende? Você entende o que são essas linhas de trabalho? Sabe por que os espíritos se apresentam dessa forma, nesse arquétipo? Arquétipo nós vamos falar já durante o vídeo. E também vamos desmistificar alguns dos mitos que correm por aí nos terreiros. Por exemplo, será que o guia realmente não conhece nenhuma tecnologia? Será que eles realmente falam errado porque eles não conhecem, não têm conhecimento? Ou outras perguntas, por exemplo, será que a Umbanda ainda vai receber mais linhas de trabalho em um futuro? O que vocês acham? Já deixa aí no comentário, hein? Não vale partir para o final do vídeo, não. Nós vamos abordar essas e outras dúvidas ao longo desse vídeo. Então, se você já se interessa pelo assunto, gosta sobre o assunto espiritualidade, Umbanda, já prestigia o nosso canal, já deixa um like, já deixa os seus comentários, já deixa aí para eu saber quem que tá assistindo desde o início. Vamos comigo, vamos dar início a mais um vídeo. Entender linhas de trabalho é fundamental para qualquer praticante ou simpatizante da nossa religião, a Umbanda. Tenha você muito ou pouco tempo de terreiro. Pois assim você irá conseguir praticar com muito mais fé e força a sua religiosidade, a sua mediunidade. Porque nós iremos entender todo o laço histórico com o que acontece nos dias atuais, o porquê das coisas. E tudo tem um porquê, tá, gente? Não é nada por acaso, não é nada feito por obra do acaso, do destino. Tudo tem um porquê que nós praticamos na Umbanda. Então é sobre isso que nós iremos começar a falar nessa parte de contexto do vídeo. O que são linhas de trabalho? Linhas de trabalho são agrupamentos de espíritos. Nossa, já começou bem, já posso fechar o vídeo, já aprendi o que é linha de trabalho. Não, calma. São realmente agrupamentos de espíritos, mas vamos aprofundar bem mais isso, tá bom? São agrupamentos de espíritos que trabalham baseados em arquétipos, como os caboclos, preto velhos, herês, crianças, possuindo uma área de atuação e uma forma de manifestação, associados a uma vibração energética que nós chamamos de orixás. Essa associação a uma energia, a um orixá, é o motivo de nós falarmos que determinada linha de trabalho possui tal orixá regente, ou seja, possui tal energia sustentadora. Um exemplo para vocês, para já ir ilustrando na mente de vocês, a linha de trabalho de caboclos. Caboclo nos lembra o que? Índio. Índio nos lembra o que? Natureza. Qual orixá que está associado à natureza que foi absorvido no culto de Umbanda, na maioria das casas? Oxóssi. Oxóssi, então, é a energia regente da linha de trabalho caboclo, é a energia que sustenta toda essa linha de trabalho. Deixando aqui só um parênteses, tá? Eu falei na maioria das umbandas, porque pode ter, né, podem haver terreiros que tem mais uma questão da tradição Nagô, da tradição Yorubá, que pode vir a trazer o orixá Ossain, que era o herveiro, o orixá que detinha todo o conhecimento de ervas, que nos Itãs ensinou ao Oxóssi. Mas a gente pode falar de Itãs em outro vídeo, em uma outra abordagem, tá bom, gente? Mas a ideia aqui é vocês entenderem, então, linha de trabalho, agrupamento de espíritos que se manifestam através de um arquétipo. A gente vai já vai falar de arquétipo, tá bom? Não se preocupe. Que possuem um orixá regente, uma energia principal que mantém aquela linha de trabalho, tá bom? Linha de caboclo, natureza, orixá Oxóssi. Vamos indo, tá bom? Vamos com calma que vocês vão entender perfeitamente. Algo já importante a salientar, já vou deixar claro aqui, mesmo no início do vídeo, é que, embora uma linha de trabalho, um grupo de espíritos tenha uma energia principal que mantém, que sustenta toda essa linha de trabalho, as entidades podem trabalhar com a energia de qualquer orixá da Umbanda, tá bom? Então nós vamos ter caboclos, e os caboclos não necessariamente eles precisam trabalhar sempre na energia de Oxóssi. Oxóssi é a energia primordial dessa linha, que rege, mas só que nada impede de termos um caboclo que trabalha nas forças de Ogum, de Oxum, de Iemanjá, de Oxalá e etc. Então todos os guias podem trabalhar com a energia de qualquer orixá, tá bom? Desde que ele seja permitido, enfim, tenha todos os trâmites do plano espiritual. Mas para nós aqui, plano terreno, é importante saber, tem uma linha, tem um orixá regente, algo primordial, mas a entidade nessa linha pode trabalhar com as forças de qualquer outro orixá de Umbanda, tá bom? Isso aqui já é importantíssimo vocês entenderem, entendendo isso já tá entendendo mais do que a média dos umbandistas, para falar a verdade. E para dar continuidade nesse vídeo, nós vamos seguir usando como exemplo a linha de trabalho de caboclos, porque é o povo nativo das nossas terras, né, na invasão europeia, quer dizer, no descobrimento do Brasil, né, não falei nada de invasão europeia, e é um arquétipo, é um povo que vai ser muito fácil de vocês entenderem e expandir para as demais linhas de trabalho
trabalho da nossa Umbanda, tá bom? Vai ficar muito claro. Quando Pedro Álvares Cabral chegou na Bahia, estima-se que havia mais ou menos 3 a 5 milhões de índios vivendo aqui em nosso território. Se formos levar em consideração todas as Américas, aí a estimativa, segundo o site, cuidou de toda essa parte de escravização e etc., a estimativa é de 50 milhões de índios, tá bom? Então, havia bastante indígena vivendo aqui nas nossas terras, hoje que nós chamamos aqui, por exemplo, de Brasil. Vamos só colocar no nosso escopo, tá? Onde nós moramos aqui. E olha bem as palavras, agora que é importante, por favor, prestem atenção, tá? Eu classifiquei todos, não importa se era Brasil, se era América Central, todos da América Latina, né? Mais ali Estados Unidos e Canadá, todos como índio, certo? Até aqui tudo bem, todo mundo é índio. Mas dentre os índios, haviam grupos menores que poderiam ser chamados do quê? De tribos. Então nós tínhamos índios, nós tínhamos dentro da classificação de índios, nós tínhamos tribos. Tribos distintas, poderiam ser tribos amigáveis, né, aliadas, ou tribos rivais, que se degladiavam ali, faziam prisioneiros, enfim. Mas todos ainda são índios, certo? Alguns exemplos de tribos que existiam aqui em nossos territórios: Tupinambás, Tupiniquins, Aimorés, dentre outras, existiam várias, tá bom? Essas subdivisões, se nós trouxermos para o plano espiritual, para o contexto de Umbanda, essas tribos é o que nós chamamos de falanges. Você também pode encontrar como capangueiros ou tarefeiros, tá bom? Então o que acontece? Vamos fazer essa relação de novo. No exemplo foi índios, todo mundo era índio, essa era uma classificação geral, e eles eram divididos em tribos. No plano espiritual, esses índios foram representados pela linha de caboclos. Então vamos supor que todos os espíritos que se manifestam nessa linha são caboclos, mas dentro dessa linha de trabalho chamada caboclo, existem diversas subdivisões, diversos grupos, diversas tribos, possuem nomes diferentes. Nesse caso não vão ser rivais, mas que possuem nomes diferentes, mas todos ainda são caboclos. Por exemplo, então nós vamos ter o caboclo Tupinambá, que remete à tribo de índios tupinambás que viviam aqui em nossas terras. Nós vamos ter caboclos tupiniquins, entende? Por isso que eu quis começar pela linha de trabalho caboclo, usar ela como exemplo, porque o que nós estamos explicando aqui para a linha de caboclo, literalmente funciona da mesma forma para as demais linhas. Então, baianos, marinheiros, exus, todos vão ter então uma linha de trabalho com um nome, né, marinheiros. Mas dentro da linha de trabalho de marinheiros vão ter várias outras subdivisões, vários outros grupos, que são as falanges, e aí vai ter cada um seu nome simbólico, que são os nomes que as entidades se apresentam. Então, o caboclo Tupinambá, vamos dizer que é uma tribo Tupinambá, só para vocês entenderem. Então, vão haver aí centenas de milhares de espíritos que se denominam Tupinambá, certo? Então, não é porque um médium recebe um espírito chamado caboclo Tupinambá que um outro médium não possa receber um caboclo Tupinambá. Quer dizer que é o mesmo espírito? Não, é um espírito que faz parte da mesma tribo. E já que estamos falando de tribo, é meio que óbvio, mas é importante deixar as coisas bem explicadas. Toda a linha de trabalho, obviamente, teve um espírito que começou ela, que foi ali o primeiro, o pioneiro, né? Então, todos os outros espíritos que nós incorporamos durante as giras, durante os trabalhos, foram associados, né? Aí, realmente, eu não tem como eu explicar, porque aí são questões espirituais, de alguma forma, ali foram merecedores de fazerem parte dessa linha de trabalho que se iniciou em algum momento, tá bom? Mas é importante deixar claro que havia essa hierarquia, assim, alguém teve que começar e os outros demais espíritos foram se associando à linha de trabalho de caboclo, na falange tal, né, na falange Tupinambá, por exemplo, ou na linha de trabalho baiano e etc. Perfeito até aqui? Já entenderam, então? Com isso aqui, vocês já sabem o que é uma linha de trabalho e o que são falanges. Tá bom, Michael, então nós temos a linha de trabalho de caboclos, por exemplo, nós temos as falanges, que são os agrupamentos de espíritos que já estão dentro desse grupo da linha de trabalho, e esses espíritos eles se apresentam seguindo um arquétipo. O que é um arquétipo, afinal de contas? Arquétipo é um modelo, literalmente a palavra significa modelo. Modelo do quê? É a forma é o modelo na qual aquele espírito irá se apresentar para nós, para o consulente durante um atendimento. Como assim? Um caboclo, como nós estamos falando, ele remete ao quê? A índio, natureza. Então, um espírito que for merecedor, enfim, e se associar à linha de trabalho de caboclos, vai entrar numa falange. Quando ele for se apresentar num terreiro, muito provavelmente ele vai se apresentar como um índio. Ele vai bradar, ele vai bater no peito, ele vai querer, às vezes, um maracá, que é um chocalho, ele vai querer coisas que indígenas costumavam usar. Às vezes ele vai querer um cachimbo, ele vai querer alguma coisa para, né, fazer ali a defumação dele, certo? Quer dizer, então, que esse espírito que está se manifestando, ele era um índio na última encarnação dele? Não necessariamente.
Não necessariamente. No começo, ali, século XVI, né, que foi ali o século onde o Brasil foi descoberto, sim, teve ali, vários índios foram dizimados, depois também vieram os negros escravizados também foram dizimados, então os índios que se manifestavam nessa época, ali século XVII, início do século XVII, mais ou menos, já, por exemplo, nos calundus, eles eram índios. Os negros, eles eram realmente preto velhos escravizados. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia você poderia ser uma pessoa normal como eu, que faleceu e que se tornou merecedor, a espiritualidade superior permitiu com que eu me manifestasse em uma linha de trabalho, por exemplo, como caboclo. Na hora que, como eu vou ter que seguir esse arquétipo, esse modelo, na hora que eu me apresentar no terreiro, eu vou ter que agir como um caboclo, agir como as pessoas esperam que eu haja, tendo no peito, bradando, enfim, usando penacho, enfim, é um arquétipo, é um modelo. Então, o preto velho, ele vem com as costinhas arqueadas ali, falando bem manso. Quer dizer que o espírito é velho ali, que ele foi um escravizado? Não necessariamente. Isso que eu tenho que deixar claro para vocês, tá bom? Hoje não funciona mais dessa forma. Antigamente, sim. Hoje temos essa forma também dos espíritos se associarem a uma linha de trabalho. Eu falei, geralmente sim, tá? Na questão dos arquétipos, porque pode-se encontrar por aí em terreiros, por exemplo, um preto velho que não fica com as costas arqueadas, que ele fica de pé e que não é velho. Pode encontrar um caboclo que não tem o trejeito de índio. Depende muito do espírito, depende muito da questão de como ele conversou lá, como é que ele do que o plano espiritual passou para ele. Aí foge um pouco do nosso controle, né? O espírito é livre, ele não tá aqui para nos servir. Ele é livre, ele tem a individualidade dele, tem a forma dele e se for permitido, ele vai se manifestar da forma que ele quiser. E para vocês entenderem até mais, eu quero dar um exemplo rápido, eu não quero que o vídeo fique também tão longo para vocês, mas um exemplo rápido que eu já vi relatos, por exemplo, de pessoas que precisavam de ajuda, pessoas às vezes até bem de vida, que foram até um terreiro de Umbanda procurar ajuda e um preto velho falou algo simples para a pessoa. Eu não vou lembrar a mironga, mas vamos supor aqui no vídeo, só com o nível de ilustração, que o preto velho falou assim: ah, minha filha, tome um chá, esse chá irá te curar. E a pessoa não levou a sério o que o guia tá falando, porque, poxa, é um espírito escravizado, um espírito de negro, né, inferior, então eu não vou levar a sério o que tá falando. E ela saiu daquele terreiro e não fez o chá. Ela foi o quê? Se não me falha a memória, ela foi num terreiro espírita, onde havia um doutor espiritual atendendo. Quando ela chegou lá, o doutor virou para ela e falou: você precisa tomar esse chá, porque esse chá é o que vai te curar. Aí ela falou, ela lembrou do vozinho, do preto velho que havia dito. Aí o doutor falou o quê? Poxa, agora você acredita em mim, né? Quando eu falei pra você lá no terreiro, no arquétipo, no modelo de preto velho, você não acreditou em mim. Agora que eu tô usando esse jaleco branco, você acredita, né? Aí ela ficou sem graça. Aí ela fez o chá, enfim, se curou, mas ela ficou sem graça. Por quê? Ele havia vivido como um médico na outra encarnação. Olha como que é as coisas, né? Até arrepia quando fala. Então, só pra ilustrar pra vocês, tá bom? Mas vamos dar continuidade no vídeo. E agora que nós já entendemos o que é uma linha de trabalho, que são falangeiros, né? Vocês já sabem entender, interpretar esses termos, até ensinar as pessoas. Nós vamos começar a responder algumas perguntas que vieram a ser alguns mitos, né? Alguns tabus na religião de Umbanda. Por exemplo, um deles será que os guias realmente eles não conhecem tecnologia nenhuma, eles não sabem se comunicar, eles falam realmente errado porque não sabem? O que acontece? Não, os guias eles têm pleno conhecimento do que é uma internet, do que é um celular, do que é um carro, do que é um caminhão, do que é um computador, enfim. Eles têm pleno conhecimento de tecnológico, também eles sabem falar, eles sabem conversar. Inclusive há livros espíritas que dizem, né, falaram um número, uma estimativa que a espiritualidade está ali, tipo, anos, não sei, não lembro agora exatamente se era 50, 100 anos, ou até mais, não é até mais que isso, tecnologicamente mais evoluídos que nós. Então eles sabem o que nós estamos falando, eles sabem o que existe no mundo atualmente. Poxa, mas então por que que eles falam dessa forma, eles se apresentam dessa forma? Para passar o quê? A humildade, o acolhimento para as pessoas, para ninguém se sentir menor do que aquela entidade, ela se sentir, ter uma identidade, se sentir acolhida. Entende? Então é por isso que elas escolhem vir e falar dessa forma, às vezes falar um vozinho, falar de uma forma mansa, falar daquele jeitinho deles e fio. É uma forma onde você tem amor ali, você se identifica, você
você acolhe aquela entidade nos conselhos que ela está dando. Pensa comigo, você pega ali um preto velho para conversar e ele pede para você ter calma na vida, porque tudo que você está passando vai ter um fim. Quando você escuta uma entidade de preto velho falando, pedindo para você ter calma, você escuta porque você fala, poxa, um preto velho representa os negros que foram escravizados, que sofreram pra caramba na época do descobrimento ali, na época do descobrimento até 1888, quando a escravidão acabou oficialmente, né? Então, poxa, se eles que passaram por esse inferno, eles estão me pedindo pra ter calma, o meu problema não é nada. Então você tem essa identidade, você tem esse acolhimento, entende? Por isso que eles escolhem se manifestar dessa forma, mas eles sabem sim o que é amanhã. Toda essa tecnologia, tudo que acontece ao nosso redor, tudo que está acontecendo no nosso planeta e mais. Uma próxima pergunta que é muito comum, quando você começa na Umbanda, você já começa a achar que entendeu todo o plano espiritual, e a gente acaba diminuindo o plano espiritual e colocando ele numa caixinha, colocando no nosso cérebro e falando, poxa, já sei tudo já. Aí você fala assim, alguém pergunta, todo espírito faz parte de uma linha de trabalho? Aí você fala, pô, claro, todos os espíritos fazem parte de uma linha de trabalho. E não, pessoal, claramente não, nem todos os espíritos fazem parte de uma linha de trabalho. Antes da Umbanda ser fundada por Zélio de Moraes com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, já existia, os índios que viviam em nossas terras já haviam transes mediúnicos com os espíritos da natureza, os espíritos ancestrais. O povo Bantu do Congo Angola já trabalhava com os espíritos ancestrais. Tá aí o vídeo dos Preto Velhos que nós fizemos e o vídeo dos Herês. Quem não viu, vou deixar aí também já no card. Eles já trabalhavam com isso. E não existia Umbanda. Então esses espíritos faziam parte de uma linha de trabalho? Não fazia. Isso aí é coisa da Umbanda, da religião brasileira Umbanda. Então, às vezes, você pode ver, então, espíritos, por exemplo, que vêm na roupagem de médico, de padre. Aí você fala, pô, de que linha que você é? Você é da linha do Oriente? A gente vai falar mais pra frente outros vídeos sobre linha do Oriente. Não, eu sou só um espírito de luz que quer ajudar, que é o que acontecia. É o que acontece hoje no centro espírita, não é? Não tem linha de trabalho no centro espírita. Então, não, pessoal, nem todo espírito faz parte de uma linha de trabalho e esse é um importante aspecto que nós temos que ter em mente. A gente não diminuir um assunto, porque nós seres humanos, eu obviamente incluso, a gente tem essa tendência a diminuir algo que nós não compreendemos totalmente, diminuímos bem para ficar num formato, num tamanho que a gente consiga entender completamente. E aí a gente diminui. Mas não, a gente precisa ter uma visão mais abrangente das coisas. Mais uma pergunta para desmistificar. Vamos lá, tá legal esse vídeo. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos espirituais. Qualquer grupo de espíritos pode se tornar uma linha de trabalho na Umbanda? O que vocês acham? Já deixa mais um comentário aí, ó, cheio de comentário, tá bom? Já deixa os comentários aí. Qualquer grupo de espíritos pode vir a se tornar uma linha de trabalho? É bem complexo isso, e aí tanto o médico quanto os sacerdotes precisam ter um bom discernimento sobre isso, sobre essa questão do que pode ser a se tornar uma linha de trabalho. E por que você aí você vai falar, Michael, mas por que tem que ter discernimento? É muito simples, gente. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar facilmente relatos de terreiros que se diz ter linha dos arcanjos, por exemplo, e aí o médium vai lá e incorpora São Miguel Arcanjo. Caraca, você está incorporando um arcanjo. Tem gente que diz que está incorporando Jesus Cristo. Tem gente que tem a linha de trabalho dos palhaços. E ainda pior, tem gente que tem aí a linha dos nazistas, né? Também. Já tem relatos aí. Aí você fala, pô, faz sentido essas linhas de trabalho? Ou tá mais para algum tipo de mistificação, alucinação do responsável? Bom, cada um é cada um, não tô aqui para julgar ninguém, mas vou deixar em aberto. Faz sentido ter uma linha dos nazistas? O que eles fizeram para, né? Vamos continuar o vídeo. Quando eu falo que precisa tomar cuidado é porque normalmente as linhas de trabalho da Umbanda elas seguem alguns princípios, praticamente todas seguem alguns princípios, como a questão ancestral, regional e cultural. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. A primeira parte desses requisitos, digamos assim, é que está escrito em algum lugar, é oficial, durante as pesquisas a gente vai percebendo, né? Eu também estudo teologia, né? Como professor, e a gente vai vendo nas pesquisas ali, pô, faz sentido realmente. E o que acontece? Na questão ancestral, a gente precisa entender que o ancestral é tudo aquilo que veio antes de nós, certo? Então, até mesmo antes de nossos avós. Ancestralidade, nós também podemos
levar isso para alguns outros aspectos, como cultural, questão de ofício, questão regional. Só um exemplo, você é professor hoje. Todos os professores do passado são seus ancestrais. Você é psicólogo, psicóloga. Todos os psicólogos do passado são seus ancestrais. Regional. Eu sou de São Paulo. Todas as pessoas, os paulistas, todas as pessoas que viveram no estado de São Paulo no passado, são nossos ancestrais, para todas as pessoas que viveram em São Paulo, e assim para qualquer estado. Cultural. Cultural é bem legal. Quando nós tínhamos ali a questão dos escravizados, eles fugiam das terras ali, dos colonos, e eles iam para onde? Para dentro das matas, porque eram os colonos que tinham que ficar longe, porque eles não conheciam as matas, eles tinham medo. Eles ficavam sempre na região litorânea. Quem que acolhia os escravizados? Os índios. E os índios foram lá e ensinaram para eles as ervas tradicionais das nossas terras, ensinaram tudo para eles. O que aconteceu depois, ali, século 17, mais ou menos, teve o quê? Calundu. Depois teve o quê? A cabula, e aí deu origem ao quê? Ao candomblé de caboclos, ao candomblé de Angola, e depois o candomblé do quê? De caboclos. O que era o candomblé de caboclos? Era o grupo, o pessoal banto, negros banto, que davam a passagem para os indígenas. Por que os indígenas? Porque os indígenas ajudaram muito eles na época ali da escravidão, na época que eles fugiam. Então os índios acabaram se tornando o quê? Ancestrais do povo bantu. Mesmo que sejam de culturas diferentes, sejam de grupos, né, raciais diferentes, por ter esse acolhimento, culturalmente os índios se tornaram ancestrais deles também. Então, isso que a gente precisa, por isso que a gente vê que o termo ancestralidade é muito amplo, né? Então você já acabará entendendo a questão de regional e cultural. E por que que eu expliquei isso sobre ancestralidade, regionalidade e cultura? Porque se você, conforme nós vamos estudando aqui a questão, as linhas de trabalho, vocês vão perceber que todas as linhas de trabalho praticamente se encaixam nesses requisitos. Tem alguma questão passada ligada conosco sobre ancestralidade, regionalidade e cultural. E um outro ponto muito importante, pessoal, que mesmo que um agrupamento de espíritos se encaixe nesses pré-requisitos, entre aspas, deixar bem claro aqui, é importante ter o bom senso. Por quê? Porque mesmo que ele se encaixe, tem que ter uma identidade também. É o que eu falei, se você for pegar qualquer linha de trabalho, tem uma identidade conosco, com a nossa história. Caboclo do Preto Velho, os baianos, quando a gente for falar da linha de trabalho sobre baianos, vocês vão entender de onde que veio, de onde surgiu. Os boiadeiros, o povo do sertão, trabalhou pra caramba aqui também nessa época de escravização nos sertões. Então, todas essas linhas, elas têm uma identidade com a nossa história, não só a história da Umbanda. É muito antes disso, a história do nosso país, nós nos identificamos com eles. Então, tem que ter essa identidade, igual o exemplo que eu falei do vozinho, do Preto Velho. Se o vozinho tá pedindo para você ter calma e ele passou por tanta coisa, você escuta, porque ele tem propriedade para falar disso. Então, tem essa identidade. E ter o bom senso. O bom senso é bom, né? Sempre faz bem ter um bom senso nas escolhas, né? Você não vai, cara, você não vai incorporar Jesus Cristo. Desculpa, cara. Não dá. Não dá. Não sei nem se o corpo aguenta. Não vou nem falar igual o pessoal fala, não, o corpo ia explodir. Mas, pô, eu tento a falar isso. Você não vai, entendeu? Então tem que eu ter um bom senso. Então, só respondendo mais uma das perguntas que eu havia deixado lá na introdução do vídeo. A Umbanda vai receber novas linhas de trabalho no futuro? Provavelmente sim, desde que tenha o bom senso. O bom senso é a principal ferramenta aqui. Tendo bom senso, é muito provável que sim, que nós vamos receber novas linhas de trabalho em um futuro. Então, como nós vimos agora aqui no vídeo, ao decorrer desse vídeo, as linhas de trabalho não são agrupamentos de espíritos aleatórios. Tudo tem um sentido, um peso histórico para nós. Elas representam arquétipos, formas organizadas de manifestação, que ajudam a transmitir ensinamentos e acolhimento e orientação para aqueles que procuram o auxílio. Também vimos que a espiritualidade é muito mais ampla do que nós imaginamos a maioria das vezes. Que nem todo espírito precisa fazer parte de uma linha de trabalho para ajudar ao próximo. Que nem toda manifestação espiritual precisa caber dentro de algum modelo que nós conhecemos. E é justamente por isso que eu sempre reitero aqui nos vídeos, e vou reiterar mais uma vez, que é importantíssimo nós estudarmos sem preconceito a espiritualidade. A espiritualidade, ela não criou religião nenhuma.
Nenhuma religião foi criada pela espiritualidade. Os espíritos têm a incumbência de nos ajudar, de fazer o bem, de nos ensinarmos a nos tornarmos espíritos melhores e, consequentemente, pessoas melhores. É isso, então, o estudo de todo e qualquer tipo de religião faz muito bem. Não existe uma religião melhor ou é pior que a outra, que é maior ou que é menor. Todas têm um fundo de verdade, todas. A Umbanda não é a verdade absoluta, como qualquer outra religião não é uma verdade absoluta. Então, estudar sem preconceito é a chave para que você possa expandir a sua mente, expandir a sua consciência, ter esse despertar da consciência. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo sobre linhas de trabalho, se eu conseguir responder, se eu conseguir te ensinar alguma coisa, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, compartilha no grupo da família ali, fala, pô, aquele canal ali é bem legal, tem umas explicações bem coerentes. Já deixa aqui o seu comentário novamente, compartilhe, tá bom? Se saiu algum tipo de barulho, algum tipo de ruído no vídeo, peço desculpa para vocês. Hoje é feriado aqui em São Paulo, né? O 9 de julho, então todo mundo tá em casa. Tem também a igreja em frente onde eu moro, então pode às vezes ter saído algum tipo de som, tá bom? E também peço desculpa pelo sumiço, né? Praticamente 3 semanas sem postar nenhum vídeo, ou um mês, mas é na correria. Mas eu sempre tô ali parando para fazer um roteiro, pensando em alguma coisa para trazer aqui para vocês, tá bom? Então, agradeço para quem ficou até o final, pessoal. Até o próximo vídeo. Axé e muita luz.